Nossa conversa de hoje vai ser sobre depressão. Vamos conversar sobre esse tema, que é um tema sensível, profundo e que está muito presente tanto nas nossas vidas, às vezes na nossa família, como em nós, como em alguém próximo a nós, né? A depressão não é apenas uma tristeza passageira. Ela pode ser a expressão de um vazio existencial, de um desalinhamento com o sentido da vida, com a própria alma. E é por isso que hoje nós vamos olhar para essa questão com mais profundidade, unindo os ensinamentos da doutrina espírita e com uma visão também terapêutica, um pouco mais holística. Nosso objetivo aqui não é julgar, rotular, criticar, porque isso as pessoas de fora fazem muito, principalmente aqueles que desconhecem o que realmente é a depressão. Porque se vê de fora, mas o que realmente está acontecendo lá no íntimo daquela pessoa que está com depressão, ninguém entende. Só quem passa, só quem já teve, que realmente vai entender o que é essa dor, o que é este lugar de depressão. Então nós estamos aqui para olhar de uma forma mais amorosa, mais acolhedora, oferecer uma nova perspectiva. E claro, mostrar e lembrar que ninguém está sozinho e ninguém deve estar sozinho. Se não é conosco, mas de alguma forma a gente pode estar ajudando, pode estar ao lado de quem precisa. Mas o que é depressão? Dentro da visão holística, terapêutica holística. A depressão ela é uma desarmonia entre o corpo, a mente e o espírito. O que é isso? Nós temos vários corpos. Nós temos os corpos espirituais, assim como nós temos o nosso corpo físico. O nosso corpo físico, ele é uma pequena fração. Se nós pudéssemos olhar, enxergar a olho nu todos os corpos de cada pessoa, isso daria em média de 2 metros ao redor, do tamanho que são esses corpos energéticos e espirituais. Então, nosso corpo físico visível ele é só uma fração. E muitas vezes, principalmente o tema de hoje, que é a depressão, a pessoa com depressão, ela tem todos esses corpos desalinhados. Então, os corpos espirituais, o corpo físico e o corpo mental. O que é o corpo mental? Nossa mente, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Então, a depressão significa esse desalinhamento entre os corpos. A energia vital, o que é a energia vital? É o que nos mantém vivos. Como o ar que nós respiramos, que está em toda parte no nosso planeta, nós temos a energia vital, a energia sutil, a energia Reiki, a energia Qi na medicina chinesa. São várias formas de falar, mas é essa energia que nos mantém vivos, que nos anima o nosso corpo, que nos diferencia entre ser humano, entre ser encarnado e ser desencarnado. Essa energia vital só nós temos. No plano espiritual, eles não têm essa energia vital. Porque agora eu vou trazer um adendo. Por que aqui na palavra falou, né, que o médium ele é um instrumento físico? Ele é um instrumento físico tanto para poder passar para vocês, né, para a gente poder interagir, conversar, servir de instrumento para o plano espiritual, né, para ajudar, para fazer os tratamentos, socorrer, mas também eles utilizam a nossa energia anímica, nossa energia vital, para poder fazer os trabalhos. Aqui, por exemplo, os trabalhos espirituais que nós fazemos aqui, é a nossa energia. Por mais que às vezes a gente veja as pessoas, os médiuns parados. Estão ali, cada um sentadinho no seu lugar. Tem um ali na frente dando passe ou fazendo os atendimentos e os outros estão paradinhos. Dá a impressão que ninguém está fazendo nada. Mas não é assim. Cada um está doando energia. Porque o plano espiritual ele precisa dessa energia anímica para poder utilizar em cada trabalho, em cada atendimento. Mesmo um atendimento, às vezes a gente atende uma pessoa ali no meio do tapete e não se vê nada acontecendo. Só que no nosso corpo, na parte espiritual, está acontecendo muita coisa. Os espíritos estão trabalhando, eles estão
tirando, estão limpando os nossos corpos astrais, estão equilibrando os nossos corpos, alinhando os nossos chakras, e muitas vezes a gente nem percebe, a olho nu a gente não vê. Os mais sensíveis, eles vão sentir, mas quem não é tão sensível não vai ver nada, mas está acontecendo. E os nossos médiums, né, nós aqui, estamos todos doando energia, e essa energia que nós doamos, ou que é necessário dentro dos trabalhos, assim como para nós existirmos, né, sobrevivermos aqui, nós precisamos dessa energia anímica. E no caso da depressão, essa energia anímica, ela está mais baixa, ela fica mais baixa, se perde bastante. Ó, a energia vital, ela fica bloqueada. Há um apagamento da força interior. Então, essa pessoa, quando vê, ela ali, ela fala, eu não tenho forças para me levantar, eu não tenho forças para trabalhar, eu não tenho forças para seguir, ela não está mentindo. Realmente ela se sente dessa forma. E aí, onde acaba mostrando, né, e automaticamente uma coisa pela outra, acaba bloqueando a energia anímica, a energia de vida, a energia vital. As emoções reprimidas, os traumas não curados, os padrões mentais negativos se acumulam no campo energético e geram adoecimento. Vamos olhar cada um individual. Emoções reprimidas. O que são as emoções reprimidas? A culpa, a mágoa, a raiva. Pode ser de coisas lá da infância, quando cada um estava lá na infância, desde que se conhece por gente. Tem pessoas que têm mágoas desde lá, ou têm culpas desde lá. Esses dias eu ouvi de alguém, não lembro de quem, porque eu não gravo, mas eu lembro dessa história. Uma irmã, ela se sente, hoje ela tem, sei lá, seus 40 e tantos anos. Ela se sente culpada até hoje, ela tem uma dor profunda até hoje, porque quando era criança, quando ela tinha lá seus 11, 12 anos, ela viu o irmãozinho morrer e não conseguiu salvar. Ele se afogou e ela se culpa por não ter se jogado no rio para salvar. Só que ela também não sabia nadar. Então, se a gente olha com um olhar racional, não tinha como ela salvar. Ela ia se afogar, ia ser 2, em vez de ser 1, ia ser 2. Então, ela não fez o que ela não poderia, né? Ela realmente não poderia fazer. Mas ela traz essa culpa até hoje. Ela tem essa dor até hoje. De culpa de algo que não estava ao alcance dela. Mas ela se culpa. Porque ela ficou parada e não fez nada. Então, são dores. Esse é um exemplo de um trauma. Esse é um exemplo de uma emoção reprimida. A culpa. Ela se sentiu culpada. Quantos de nós não sentimos culpa por coisas que não estavam ao nosso alcance? E mesmo se tivesse, mesmo se essa situação tivesse ao nosso alcance, já foi. Nós não temos como olhar para o passado com culpa e ficar se martirizando o resto da vida. A gente tem que olhar para o passado com um olhar de aprendizado. O que eu posso aprender com aquilo? O que eu poderia ter aprendido com aquilo? O que eu posso fazer diferente a partir desse aprendizado que eu tive? Mas eu nunca vou poder voltar lá no passado e modificar o passado. Então, ter essa consciência e esse olhar com amorosidade para o próprio passado, né, para a própria história de vida, para as próprias situações, os problemas, enfim, é importante. Quando a pessoa não consegue se olhar com amorosidade, quando ela não consegue entender esse passado, é onde ficam essas emoções reprimidas. Os traumas não curados. Normalmente os traumas são coisas que aconteceram, né? Coisas que aconteceram com a gente, seja com família, seja com escola, seja acidente de carro, uma queda, uma fratura, qualquer tipo de trauma que gerou uma dor, e aí eu falo não só dor física, mas uma dor mental, né? Ou enfim, uma dor sentimental que reflete na vida adulta. Então, se de repente, lá atrás, vamos lá, uma situação hipotética para exemplificar.
Aconteceu um acidente de carro. E daí eu culpo o motorista. E eu vou culpar a vida inteira aquele motorista porque aconteceu aquele acidente de carro. Isso é uma dor não curada, porque já foi. Volto naquilo que eu acabei de falar. Tudo que já foi é passado. Não adianta a gente ficar olhando para o passado com um olhar de culpa, de julgamento, de dor, porque não vai mudar. A gente só pode olhar para o passado com olhar de aprendizado. O que a gente pode fazer para aprender com aquilo? E isso vai fazer com que se torne mais leve. Porque aquilo hoje já não está mais influenciando. Pode ser que de repente tenha tirado a vida de alguém que a gente ama, né? Vai influenciar porque aquela pessoa não está com a gente. Só que já aconteceu. Daí a gente travar a nossa vida, ou entrar numa depressão, ou ficar com mágoa, com culpa, ou ficar com uma intriga, uma vida inteira de repente, por situações que já foram, também não é justo com cada um, né? Ninguém merece travar a própria vida por coisas que aconteceram, independente, né, do que aconteceu. E aí eu não falo de voltar a conversar com a pessoa, né? Aí a gente entra no assunto que já falamos muitas vezes, que é o perdão. Não é sobre voltar a conviver com a pessoa, mas é sobre limpar dentro de si a mágoa, a raiva, o ódio, a culpa e sair daquele lugar do passado, sair daquele trauma, sair daquela emoção reprimida. Deixar para trás aquela bagagem e seguir de uma forma mais leve. Porque daí a vida se torna menos pesada. Vai ficando cada vez mais leve. Conforme a gente vai tirando essas pedras da mochila, vai ficando mais leve. A gente vai conseguir seguir mais leve, mais livre, né? No nosso caminho. Traumas, emoções reprimidas, padrões mentais negativos. Então, o que são os padrões mentais negativos? Um hábito, por exemplo, de julgar. Quando a gente tem o hábito de julgar alguma pessoa ou as situações, né? Aconteceu qualquer situação, a gente julga. Isso, na verdade, isso é cultural. Isso é um padrão cultural, principalmente aqui na nossa região, que é uma cidade pequena, que todo mundo se conhece. Então, o que a gente mais faz é julgar. Ah, aconteceu isso com o ciclano? Ah, mas também ele fez isso. Ah, mas também no passado ele fazia aquilo. É normal da gente fazer isso. Só que isso é um padrão mental negativo. Por quê? Jesus ele falou muito sobre isso, que a gente não deve julgar os outros, né? É aquela história do apontar um dedo e ter 3 virado para si. Então a gente não deve julgar em momento nenhum. Esse é um exemplo de um padrão mental negativo. Outro exemplo de padrão mental negativo, a negatividade. Ah, mas não vai dar certo. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu não sou capaz. Ah, mas sempre dá errado comigo. Ah, mas eu não tenho sorte. Né? A negatividade é acreditar que sempre vai dar errado. Só porque é com a gente? Ah, mas porque é comigo vai dar errado. Não necessariamente. A gente já está colocando um negativismo antes mesmo de acontecer. E daí é onde realmente pode acontecer das coisas travarem. Porque a gente já está acreditando que aquilo vai dar errado. Então, olhar para esses padrões mentais negativos, olhar para aquilo que nós pensamos que não vai agregar, que não vai ajudar, também é importante para quê? Para se afastar da depressão. Para se afastar desse lugar de tristeza, de desconexão com a vida, de desequilíbrio. E o que diz a doutrina espírita em relação à depressão? A depressão ela pode ter raízes espirituais. Como assim? Influência de espíritos afins com a mesma dor, que nós podemos chamar de obsessão espiritual. Então, se eu estou naquela vibração da dor, do descontentamento com a vida, né, de desistir de tudo, eu entro numa vibração. E tudo aquilo, todas aquelas energias que estão próximas, que estão caminhando por aí, caminhando, modo de falar, claro, né?
mas que estão por aí, elas vão sintonizar, elas vão entrar na mesma frequência. Se eu estou na frequência da dor, eu vou atrair os mesmos espíritos que estão naquela frequência. E aí o que acontece? Se aquele espírito de repente percebeu, opa, ela já está ali com a sementinha da depressão, o que eu vou fazer? Vou começar a fazer as coisas dar errado para que ela entre, para que eu me alimente. Assim como eu disse aqui, que os espíritos de luz utilizam a nossa energia vital para os trabalhos, né? Para nos auxiliar aqui, para ajudar, para encaminhar, de repente, né? Os sofredores que precisam de luz. Os obsessores, eles também se alimentam da nossa energia. E quando a energia está baixa, a pessoa está em depressão, ela acaba sendo um imã. Porque todos aqueles espíritos sofredores que estão na mesma vibração, eles vão ali se alimentar. Se alimentam daquela mesma energia. E aí é onde que ela fica com menos força para conseguir sair daquele lugar. Porque tem um monte ali coladinho para não deixar ela sair daquele lugar. Porque é fonte de alimento. Então, se ali eu tenho uma fonte de alimento, eu vou deixar ela sair daquele lugar? Não. Então, os obsessores, eles se aproximam para se alimentar. E eles vão fazendo aquela troca de energia. A gente acaba captando também aquela energia de dor, de sofrimento, de depressão. Outro exemplo de raiz espiritual para a depressão são as provas e expiações escolhidas no plano reencarnatório. O que é isso? De repente, por algum propósito qualquer, nós escolhemos, lá quando éramos do plano espiritual, passar por isso. Então vamos lá. Antes de encarnarmos aqui, nós traçamos um plano reencarnatório. Nós traçamos esse plano junto com os nossos mentores, certo? Lá no mundo espiritual. Antes de a gente encarnar, antes da gente vir na barriguinha da mamãe, nós traçamos esse plano. E ali nesse plano tem muitas provas que a gente vai precisar passar, muitas expiações que vamos precisar expiar. Ah, mas então eu mesma escolhi essa dor, esse problema, essa dificuldade? Sim. Por quê? Nós estamos aqui para aprender e para evoluir. E é através da dor, muitas das vezes, quando não é pelo amor, é pela dor. Então, através da dor que a gente acaba aprendendo. Então, lá no plano reencarnatório, uma das provas ou expiações que a gente pode ter escolhido foi a depressão. Para quê? Para ter algum aprendizado, para aprender a sair daquele lugar ruim, né? Para exercitar não seria a palavra, mas para que a gente aprenda a ter força. Ou também, porque é uma prova que precisaria ser passada. Ah, de repente, em outra encarnação, aconteceu alguma coisa que a consequência vai ser a depressão nessa vida. Não sei se estou me fazendo clara. Mas de várias formas, de várias situações diferentes em outras encarnações, a gente pode ter acarretado como consequência a depressão. Independente de qual origem seja, mas a depressão ela pode sim ser uma consequência de algo iniciado em outra vida. E outra raiz espiritual também são os resgates de vidas passadas, que trazem culpas inconscientes ou medos profundos. O que isso quer dizer? De repente essa dor já está lá desde outra vida. De repente a gente já criança já tinha essa dor. Já tinha esse sentimento. Quantas crianças a gente não vê que fala assim, por que eu nasci? Por que eu existo? Por que essa dor? Por que essa tristeza? Eu me sinto triste e eu não sei por quê. Às vezes já é de outras encarnações, alguns traumas, situações de outras vidas que veio nos nossos registros akáshicos. O que são os registros akáshicos? São os registros das vidas anteriores. A gente não lembra conscientemente das vidas passadas, mas no nosso corpo espiritual tem os registros de todas essas vidas.
Então a gente tem conosco, a gente só não se lembra. Só que o sentimento, ele vem. O sentimento, ele pode ser revivido. Por mais que a gente não saiba de onde vem aquele sentimento. E essa tristeza ou essa depressão, ela pode sim ter vindo de dores e tristezas de outras vidas. Não necessariamente de agora. Já aconteceu de olhar, nossa, mas aquela pessoa tem tudo. Tem uma família linda, tem casa, tem carro, tem um bom trabalho. Como é que ela está em depressão? De repente não seja de agora. Às vezes a dor tem outra origem. Mas independente, né? O espírito, ele sofre pelas imperfeições que conserva. Então, nós somos todos seres errantes, todos seres pecadores. Nós que estamos encarnados aqui, somos todos seres pecadores, imperfeitos, que viemos evoluir, que viemos aprender, que viemos desenvolver habilidades, dons, né? Como falou aqui no evangelho de hoje. Eu até deixei aqui, porque eu achei bem interessante que falou sobre... Ele deu o exemplo da árvore seca. E trouxe que nós também, se nós não estivermos frutificando, que não esteja dando frutos, como é que ele disse ali? A figueira secou. Que não tem proveito, né? Não tem proveito dessas pessoas que não estão frutificando. E muitas vezes a depressão, ela vem do sentimento de não serventia. Se eu não me sinto, se eu não estou no caminho que eu goste, num trabalho que eu goste, fazendo algo que eu goste, que realmente me preencha o coração, me faça aquecer, que eu faça com amor aquilo, a tendência é que a gente faça de qualquer jeito. Ou que a gente faça sem se sentir bem, sem se sentir feliz. E quando a gente não está feliz, é como se a gente não estivesse dando frutos. Porque a intenção, o propósito da nossa vida aqui é justamente a gente se desenvolver, cada um. Não é eu ajudar o fulano, o ciclano a se desenvolver. Primeiro a mim. Né? Nós temos um caminho, nós temos um propósito, nós temos dons e talentos. Cada um tem os seus dons e os seus talentos, tem as suas aptidões, tem aquilo que gosta. E de que vale viver uma vida inteira fazendo coisas que não se gosta? Né? Será que é uma vida alegre, uma vida gostosa de viver? Acredito que não. Aquele que não está num caminho que gosta, que não dá os frutos ou que não vê os frutos daquilo que faz, tem a tendência a entrar neste desequilíbrio. E qual o papel do livre-arbítrio e da nossa vontade? Porque nós vimos que algumas vezes a origem está lá no plano reencarnatório, certo? Muitas vezes já está lá, a depressão já está lá no nosso plano reencarnatório. E qual que é o papel do livre-arbítrio? Se eu já defini antes que eu poderia passar por isso, ou que eu deveria passar por isso, qual que é o meu papel então? Né? O que eu posso opinar? Nós não estamos condenados ao sofrimento. A mudança começa com o despertar da consciência. Então, não é onde eu estou, mas o que eu faço com aquilo. O que eu faço a partir do lugar que eu estou. Se eu me sinto no fundo do poço, se eu me sinto sem saída, com uma dor profunda, com falta de vontade, o que eu faço com isso? Ou se... Vamos trazer outra forma, né, do livre-arbítrio. Se eu estou vendo o meu parceiro, minha parceira, meu filho, minha filha, meu pai e minha mãe, estou vendo que eles estão lá, em depressão. O que eu faço com isso? Aí é o meu livre-arbítrio, né? Porque se
nós temos essa pessoa próxima a nós também podemos fazer algo por ela. Claro que cada um recebe aquilo que planta, cada um passa por aquilo que precisa passar, mas isso não quer dizer que a gente vá lavar as mãos e vai deixar, não. Ela pediu isso, então ela que passe por isso. Não é assim. Deus coloca as pessoas no caminho, né? Deus coloca no nosso caminho as pessoas certas. Então, se eu preciso, no momento que eu preciso, apareceu uma pessoa do nada e me ajudou, eu posso ser a pessoa que vai aparecer no caminho para ajudar. Deus pode me usar como instrumento para ajudar. Então, eu tenho certeza que cada um que está aqui ouvindo isso tem um propósito. Ou, de repente, se sente neste estado depressivo, ou tem alguém próximo. Porque ninguém cai. Eu costumo dizer que a palestra ela é certa. Ninguém cai aqui no dia errado. Então, basta a gente olhar. Como que eu vou captar? Como que eu vou receber isso, né? Qual é o meu papel? O livre-arbítrio. Ele vem, a mudança começa com o despertar da consciência. Então, é a forma com que eu enxergo esta doença. É a forma que eu enxergo esta pessoa. Ou é a forma que eu enxergo a mim. A minha pessoa, ao meu ser, a minha história. Reconhecer a dor é o primeiro passo para se libertar dela. Olhar para a dor, seja sua, seja do outro. Entender a dor. Entender que aquela pessoa que está com depressão, ela sente uma dor e ela vê e ela sabe que ninguém entende. Porque realmente ninguém entende. Cada ser é único, cada dor é única, cada história é única. Então não nos cabe, como eu disse no início, não nos cabe julgar. Nos cabe abraçar, aceitar, ajudar. Então reconhecer a dor é o primeiro passo para poder se libertar dela. A espiritualidade sempre nos assiste. Nossos mentores sempre estão conosco. Ninguém nunca está sozinho. Todos viemos com uma equipe espiritual. Todos, sem exceção. Todos que encarnam aqui no planeta têm uma equipe espiritual. Seja novo, seja velho, tem uma equipe, tem um mentor, tem os seus anjos de guarda. Só que às vezes a gente não sente isso, né? Porque a gente está tão... A pessoa se sente tão sozinha, tão abandonada, que ela não consegue sentir a energia do plano divino. E tem mais a questão do livre-arbítrio. Então, se por mais que o nosso mentor esteja ali do nosso lado, se a gente não tomar a iniciativa, ele não consegue fazer nada. Ele vai colocar as pessoas, ele vai fazer os movimentos, ele vai colocar um vídeo no celular para que a gente assista, para de repente se motivar. Vai colocar uma pessoa, né, trazendo uma palavra, vai colocar as coisas ao nosso acesso. Só que se a gente não olhar para aquilo e fazer alguma coisa, ou tomar o primeiro passo, dar a iniciativa, ser espiritual nenhum vai conseguir ajudar. Porque depende de nós. Depende do nosso despertar, da nossa reforma íntima, da nossa iniciativa. Então, como que a espiritualidade ela pode ajudar? A prática da prece, a prece sincera. Não é aquela oração robotizada. Começar a falar. E às vezes não está nem prestando atenção. Que acontece com o Pai Nosso, com a Ave Maria, que às vezes a gente começa, mas não está nem prestando atenção nas palavras. Isso não é uma oração sincera. O que é uma oração sincera? É aquela oração que você está ali, com o coração em cada palavra que você está falando. É você falar com Deus da tua forma. Me chamou a atenção essa semana que nós conhecemos um casal. E daí o rapaz falou assim: eu não falo com Deus da forma que as pessoas falam, tudo bonitinha.
Eu falo com Deus do meu jeito. Do meu jeito. E aí, Senhor, tudo bem? Tudo certo aí? Como é que o Senhor tá por aí? Todo louco. Mas é assim que Deus me entende, é assim que Deus me escuta. E ele falou, e pode não acreditar, mas tudo que eu peço com fé, Ele me dá. Ele me atende. Então não é a oração certinha, bonitinha. É a oração sincera. É a oração com fé. É falar, é se ajoelhar, é chorar, é desabafar. Deus está ali ouvindo, a espiritualidade está ali ouvindo, os mentores estão ali ouvindo. É dizer tudo aquilo que às vezes a gente não quer dizer para uma outra pessoa, mas dizer, desabafar, tirar de dentro de si, pedir ajuda, querer ajuda. Porque às vezes a gente está tão desanimado que não quer, que esquece de querer, que esquece de pedir, que esquece de usar a fé que está aí. A prática da prece sincera conecta a alma à fonte divina. O Evangelho no lar também é importante como âncora vibracional no lar. Então, o Evangelho no lar, já falamos aqui também algumas vezes sobre o Evangelho no lar. Quem não conhece, né, não sabe como funciona, pesquisa. Joga ali no YouTube, no Google, né, Evangelho no lar espírita, que vai ter toda a explicação de como funciona, mas basicamente o que é? É uma rotina de oração em casa, de estudo. Uma vez por semana, 2 vezes por semana. Mas aquela rotina, é no domingo 3 da tarde, então vai ser todo domingo 3 da tarde. É na segunda-feira 19 horas, vai ser toda segunda-feira 19 horas. Como se fosse um compromisso. Como nós temos o compromisso aqui, todas as quartas-feiras, 19h30 nós estamos aqui, é um compromisso. O Evangelho no lar é um compromisso também. Com quem? Com a espiritualidade. Mas eu moro sozinho. Não tem problema. 1, 2, 3, 10, independente de quantas pessoas, o Evangelho no lar, ele é importante. Ele é eficaz. Ele vai aumentar a vibração da casa, porque ele vai trazer os espíritos protetores para ali. E claro, vai nos colocar naquela rotina de oração, de estudo, de ler uma palavra, seja da Bíblia, seja do Livro dos Espíritos, Evangelho, mas criar essa rotina. Ela ancora essa vibração positiva, né? Ela ajuda a fazer essa limpeza. No momento que a gente pede, assim, eu peço que, né, como eu peço aqui, que os espíritos de proteção limpem a minha casa, eles vão limpar. Eles vão ajudar, eles vão proteger. Mas a gente precisa estar pedindo, estar pronunciando, ter essa rotina. O passe e o atendimento fraterno nos centros espíritas também é uma forma de ajudar, né? Uma forma que a espiritualidade também nos ajuda. O passe, como eu disse antes, pode parecer que não está acontecendo nada. Mas no nosso campo energético, no nosso campo espiritual, está sendo reequilibrado, está sendo limpo. Então, conforme a gente vai fazendo, se sentiu pesado, vem, recebe um passe. Não estou precisando de atendimento, tá tudo bem, vem, recebe o passe, né? Assiste a palestra, recebe um passe. Isso já ajuda a limpar os nossos corpos astrais, nossos corpos energéticos. Estudo das obras doutrinárias para fortalecer a fé. Então, entender mais, estudar para quem gosta de ler, né? Começar a ler, entender o quê? O que nós viemos fazer aqui? Qual o sentido da nossa vida, da nossa existência? Porque, claro, nós temos que trabalhar, nós temos que ter a nossa profissão, nós temos nossa família, nós temos a nossa vida encarnado, que é importante, claro, mas nós também temos a vida espiritual. Nós temos um porquê chegamos aqui, o porquê que nós passamos por todas essas coisas aqui. Por que eu nasci? Por que eu estou nessa família? Por que eu preciso trabalhar? Para onde eu vou? O que eu faço? São respostas que dentro dos evangelhos a gente consegue encontrar. Definir, mas qual que é a minha missão de vida? Claro que aqui não vai ter a resposta para cada um qual que é a sua missão de vida, mas vai clarear as ideias, vai trazer os entendimentos. Quem não gosta de ler, tem os vídeos, tem muitos conteúdos bons na internet. Claro que tem que cuidar,
bastante. Eu gosto de olhar sempre os canais que são, por exemplo, da FEB, né? Federação Espírita Brasileira, que são assim, que são de redes confiáveis, né? Os canais confiáveis. Mas tem muito conteúdo legal, independente de qual forma que você se agrada. Eu gosto de livro, eu não tenho de vídeo, eu não tenho muita paciência para estar lendo, mas eu jogo lá nos vídeos os temas e vou assistindo. Mas no Evangelho no Lar, a gente faz a leitura, a gente segue o estudo dentro dos livros. Cada um se adapta, cada um se adequa dentro do seu melhor formato. E dentro do olhar holístico, o corpo ele também fala, né? Agora voltando aqui para o físico, para o ser encarnado, a depressão ela também é um pedido de socorro do corpo físico. Alimentação, sono, respiração, movimentação física, tudo isso impacta na energia. Já estamos cansados de ouvir, né? Que precisa se alimentar bem, que precisa dormir bem, que precisa de exercício físico. Mas por quê? Nosso corpo, para ele funcionar, para ele trabalhar direitinho, ele precisa desse combo, né? Para ter uma saúde, para ter uma vida mais saudável, para produzir os hormônios importantes, necessários para o corpo. A depressão. A pessoa que está em depressão, ela não produz, o próprio corpo, as próprias glândulas não produzem dopamina, serotonina, que são os hormônios importantes para a felicidade, para a alegria, para o bom humor. E tem várias outras funções desses hormônios, né? Mas o corpo não produz na pessoa que está em estado depressivo. E daí por que a maioria acaba precisando do medicamento? Porque o medicamento, eles são esses hormônios sintéticos. Os hormônios que o corpo deixa de produzir são fabricados de forma sintética. E aí é onde que o medicamento ele acaba sendo incorporado na rotina da pessoa com depressão, para que ele receba esse hormônio que o corpo não está produzindo. Por isso que muitas vezes é importante o medicamento. Sono, respiração, movimentação física. Movimentação física, uma caminhada, andar de bicicleta, um momento na natureza, caminhar de pés descalços na grama, né? Sentir a energia do sol, olhar para o sol assim, sentir, pedir que essa energia do sol me carregue, me recarregue. Isso é mais poderoso do que a gente imagina, né? Se recarregar com a energia do sol, a lua, ou descarregar as energias ruins na terra, tudo isso ajuda. Uma vez por mês, uma vez ou outra, não. Quanto mais fazer, mais benefícios vai ter para o nosso corpo energético e para o nosso corpo físico, porque o energético está ligado ao físico. Se um ou outro estão em desequilíbrio, os dois vão se desequilibrar. O energético, ele capta energia de vida e manda para o físico. Então, os dois são importantes. Por isso que a gente tem que ter essa proximidade com a natureza, com a meditação, né? Ou com a respiração. A respiração, aqui falou da respiração, a respiração correta. Ou inspirar conscientemente. Inspirar devagar, encher o tórax, o abdômen, encher o tórax. Conscientemente, soltar essa energia devagar. Essa respiração consciente, ela vai ajudar também, tanto no físico quanto no energético. Ela ajuda a... Me fugiu o nome agora? O cérebro... Meu Deus, aí oxigênio para o cérebro. A respiração consciente, devagar, contínua, ela vai ajudar a ir oxigênio para o cérebro. Então, isso ajuda a acalmar, isso ajuda a ter mais atenção, isso ajuda a baixar
os batimentos cardíacos, a regular a pressão arterial. Então, uma simples respiração consciente, ela é extremamente poderosa. 1 minuto todos os dias, daqui a pouco 2 minutos, 5 minutos todos os dias, já vai ajudar ao corpo trabalhar e funcionar melhor. E claro, terapias. Fazer terapia, quem está com depressão, fazer terapia, seja psicólogo, seja, claro, vai precisar de um amparo psiquiátrico, mas psicólogo, o terapeuta, os próprios terapeutas holísticos também ajudam bastante. Quando a gente não consegue sozinho, a gente precisa pedir ajuda. Precisa pedir ajuda. Aonde se sente melhor, aonde faz mais sentido. A cura é um caminho, ela não é um milagre. Não adianta ter a expectativa que a pessoa está ali de cama, que vai fazer assim e ela vai levantar. É um caminho, existe um caminho, não é um milagre, né? Existe a necessidade de tomar uma atitude. Muitas vezes o processo é lento, mas cada pequena ação, ela conta. Cada coisinha, cada abraço daquele que está próximo, cada olhar com empatia, né, sem julgamento, tudo isso ajuda. Jesus disse: não vos inquieteis com o dia de amanhã. É preciso viver o agora com presença e fé. Então, um dia depois do outro, acolher-se com amor, ou acolher o nosso irmão com amor, né? O nosso familiar com amor, com empatia, com atenção. A autocrítica severa, ela bloqueia a cura. Então, a autocobrança, ou ficar falando assim: nossa, mas você tem tudo, né? O que você quer mais da vida? Porque quantos já não falaram isso? Você tem tudo, o que você quer mais da vida para estar assim? Mas não é, isso não vai ajudar. Agora um abraço, eu tô aqui para você. Se você precisar de mim, eu estou aqui. Ou vamos sair caminhar? Ah, não quero, vamos sair caminhar. O tempo que você quiser, mas sai caminhar comigo. E sem ficar cobrando, sem ficar julgando. Uma conversa, ou que seja em silêncio, mas pegar aquela pessoa pelo braço, sair caminhar. É uma simples atitude que ajuda. Eu tenho uma amiga que estava em depressão, que eu fazia isso. Todo dia eu ia na casa dela. Daí quando eu chegava na casa dela, ela não se via na forma assim de dizer: ai, não quero. Ela ia. De arrasto. Mas ela ia. Nós dava uma volta na quadra. Ela já quase morria de cansaço. Mas ela ia. E aquilo foi ajudando. Um pequeno passo. Tem aquele ditado, né? De grão em grão a galinha de papo. De grão em grão, um grãozinho de cada dia, um grãozinho de cada vez. Uma palavra do evangelho, um vídeo que mande, né? Mas o entender, o saber que ali está uma dor, independente se a gente sabe a origem da dor ou não. Esse acolhimento é importante para que essa pessoa consiga sair deste lugar de desilusão, de desinteresse, de falta de vontade de viver. Porque a depressão não é nada mais que isso. Falta de vontade de viver. Mudança de rotina, mudança de hábitos. Olhar, o que eu faço daqui para frente? Né? O que eu posso fazer para ser feliz? Qual é o trabalho dos meus sonhos? Ah, mas eu não vou conseguir. Vai, um passo de cada vez. Né? Fazer coisas que a gente gosta. Tudo isso vai ajudar a sair deste lugar. Joia? Já